Tem gente inquieta aí nessa sala, tem gente com medo, tem gente ansiosa, tem gente desgostosa por alguma coisa. Talvez você já esteja vivendo as três facetas dessas emoções, não é verdade? Talvez a ansiedade já tenha te incomodado muito, a ansiedade de ficar em casa por muito tempo, a ansiedade de querer saber o que vai acontecer lá na frente, de como a gente vai viver esse período depois do isolamento. Talvez o medo de perder o seu emprego, talvez o medo das situações dentro da sua casa já esquentou um pouco a chapa aí dentro. Já ficaram muito incomodados uns com os outros. Talvez você tenha medo do que pode acontecer na sua vida. Talvez o desgosto de ver tanto desafio, ver tanto problema acontecendo, tanta coisa que você precisa resolver lá na frente. Você já não tem mais vontade de querer lutar. Você já não tem mais vontade de querer se envolver nisso tudo. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, que eu gostaria que você refletisse é: diante da crise, você enxerga o caos ou oportunidade? Diante do período onde nós vivemos, você enxerga o caos ou você enxerga a oportunidade? A grande verdade é que nós somos chacoalhados nesse tempo. Nós somos chacoalhados e a humanidade, ela nunca foi tão desafiada como um todo do jeito que ela foi agora. Todos nós estamos enfrentando um monte de desafios. E isso nos chacoalhou de tal maneira que nos tirou da nossa zona de conforto. Você pode perguntar para mim: ô pastor, como assim? Eu estou na minha casa é a zona de conforto. Eu vou dizer para você que a maioria de nós, a nossa casa, que deveria ser a nossa zona de conforto, não era a nossa zona de conforto. Nós estávamos seguros na nossa rotina. Você sabia a hora que você tinha que acordar, você sabia o que você tinha que fazer, você sabia a hora que você chegava em casa, ou mais ou menos a hora que você chegava em casa, você sabia o que você tinha que produzir no seu trabalho, você sabia o que te esperava dentro de casa, você sabia o horário que você ia levar os seus filhos na escola. Nós tínhamos uma rotina. E essa rotina nos levava a uma falsa sensação de controle. Na verdade, o controle é uma ilusão. Nós não temos o controle, nós somos vulneráveis. Mas essa falsa sensação de controle nos deixava meio seguros nessa zona de conforto. E aí, um monte de coisa inesperada começou a acontecer, não é verdade? E as coisas inesperadas te chacoalharam tanto que você saiu dessa zona de conforto e entrou numa zona de medo. Uma zona de medo porque tem um monte de coisa que você nem sabe como lidar. Uma zona de medo porque tem um monte de coisa diferente, que não era do jeito que você levava a vida, que não era do jeito que você se sentia seguro, que não era do jeito que você tinha conforto. E porque você quer retomar essa falsa sensação de controle que você tinha, você tenta se esforçar um pouco mais, você tenta fazer um pouco mais, porque você tem medo de perder a sensação de controle. E quanto mais você faz, mais medo você tem de perder essa sensação de controle. E aí você quer produzir muito mais, porque você tem ainda mais medo de perder a sensação de controle. Olha o vício, o ciclo de derrota, o ciclo viciante de derrota que a gente acaba mergulhado. Nossa autoestima vai lá para baixo, ela cai bruscamente. Você já não se sente confiante para quase nada. E aí a opinião das pessoas ao seu redor começa a te incomodar, a te intimidar de tal maneira que você só consegue dar desculpas, dar justificativas, inventar desculpas, culpar outras pessoas, colocar outras pessoas como se fossem as responsáveis pela sua vida, pela falta de avanço da sua vida, pela falta de ação da sua vida. Tudo isso acontece porque a gente ficou na zona do medo, tentando regressar para um lugar que não é mais possível. E aí, duas situações são possíveis quando você entra nessa zona do medo. Ou você joga tudo pro alto e confia em Deus,
ou você joga tudo para o alto, se rebela e não tem vontade mais de lutar, não tem vontade de fazer mais nada, tentando voltar para um lugar que já não é mais possível. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Essa é a história do povo de Israel na Bíblia. Para quem não conhece a história do povo de Israel, eu quero contar rapidamente para você. Há mais de 4 séculos eles foram escravos do povo no Egito, escravos de Faraó. E aquele povo que já há gerações vivia como escravo, agora recebe uma palavra de um profeta, de alguém que, direcionado por Deus, chega com uma novidade. Gente, Deus tem uma notícia revolucionária para te dar. Ele vai te tirar desse lugar e Ele vai te colocar numa terra prometida. Ele vai nos levar para uma terra prometida. Ele vai nos libertar da mão de Faraó, do império mais potente dessa era, de alguém que era visto pelos egípcios como um ser divino. Ele vai nos libertar e vai nos levar para uma terra prometida. E aí 10 sinais são necessários para que finalmente Faraó pudesse levantar a bandeira branca e dizer: pode ir embora, eu não quero mais vocês aqui. E o povo sai, milhões de pessoas saem rumo à terra prometida e se deparam com um período de transição. E esse período de transição era o deserto. Quando eles chegam no deserto, eles caminham por um tempo ao deserto. Moisés levanta alguns homens para ser espiões. E ele diz: vocês vão até a terra prometida e vocês vão chegar nessa terra e vão fazer um diagnóstico completo, uma análise completa de como ela é, para que a gente possa levantar um prognóstico, alguma coisa que a gente vai fazer, como vai ser, como serão os passos daqui para frente. E aí, na volta, a gente decide como vai acontecer. É esse o ponto que eu quero tratar com você. É esse lugar onde eles foram retirados da zona de conforto para uma zona de medo, algo que precisa ter uma tomada de decisão, e agora eles vão fazer um diagnóstico do próximo passo. Abra sua Bíblia em Números 13. Nós vamos ler do versículo 25 em diante. O texto diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram a eles o fruto da terra. E relataram a Moisés, dizendo: fomos à terra da qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E os textos vão dizer que o cacho de uva era segurado em 2 pessoas, porque não dava para segurar direito o cacho. Mas o povo que habita nela é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir a terra e tomá-la como posse, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos seus olhos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação se levantou, gritou em alta voz, chorou aquela noite inteira. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque o Senhor nos traz para essa terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor
voltarmos para o Egito, nós vemos a história de um povo que, mesmo vivendo como escravo, estavam numa zona de conforto. E não uma zona de conforto onde tudo era confortável, porque não tinha nada confortável. Mas, como eu disse, uma zona de conforto onde a rotina deles dava falsa sensação de controle. Eu sei que horas eu acordo, eu sei o que eu tenho que produzir no meu dia, eu sei o que Faraó está pedindo para mim, eu sei que horas eu vou dormir. Talvez eu saiba até o que eu vou comer na hora do almoço e na hora da janta. Muita coisa de pensar, uma rotina extremamente tranquila, na medida do possível. Mas aí eles vão para o deserto e agora não tem mais rotina. Não se sabe mais o que fazer direito, porque tudo é novo, tudo é muito diferente. Eu não sei você, mas tem muita gente que me falou que durante esse tempo bagunçou todo o horário da pessoa, todo o horário de sono, a rotina, a disciplina dessa pessoa. Talvez porque era muita coisa nova. Você não sabia como lidar com muitas coisas novas. Essas pessoas do deserto estão vivendo a mesma coisa. Eles estão de frente de uma terra nova, de uma terra que agora que eles sabem o que é, porque até então eles nem sabiam onde era, não sabiam o endereço, não sabiam de nada, e eles têm um diagnóstico, mas 2 prognósticos diferentes. Um é dado por Caleb, e Caleb diz: vamos subir e vamos tomar essa terra por herança, porque essa terra é nossa, nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Mas o outro prognóstico é dado por todos os outros, tirando Josué e Caleb. E aí todos os outros dizem: não dá para fazer isso. É muito difícil. Tem desafio demais. Tem gigante demais. A terra é boa. Tem muita oportunidade para a gente. Mas tem um caos. Vai morrer muita gente no meio do caminho. A gente não sabe quanta gente a gente vai perder. Então é melhor não tentar. Não é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje? Talvez esse seja o cenário da minha e da sua vida. Talvez esse seja o cenário do mundo. Eu não quero te levar a pensar só no isolamento social, só nessa questão do vírus. Talvez isso esteja acontecendo no seu casamento. Talvez esteja acontecendo na sua família. Você pensa: o meu casamento pode ter um futuro muito bom. A gente pode ter filhos juntos, a gente pode criar nossos filhos juntos, a gente pode viver uma vida juntos. Mas é tanto problema, é tanta picuinha, é tanta discussão. Eu acho melhor viver a minha vida que eu vivia como solteiro. Talvez o seu pensamento seja em relação à tua vida espiritual. Talvez você pense: eu posso avançar, eu posso viver coisas grandiosas em Deus, eu posso viver muita coisa com Deus. Mas tem tanta coisa chata aqui, tem tanta mágoa dentro de mim, tem tanta coisa que eu queria resolver e que eu acho que não vai dar para resolver, que eu vou voltar para a minha vida anterior. Deixa eu ser bastante sincero com você nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua oração tem sido como a do povo no deserto: ah, Senhor, quem dera eu voltasse a viver como era antes. Se o desejo que você tem é de viver depois do período de isolamento total, a vida como você tinha antes, se o teu desejo é viver o teu casamento como era antes, se o teu desejo é viver a tua vida espiritual como era antes, se a tua oração é essa, deixe-me dizer para você nessa noite: ela não vai acontecer. Você não vai conseguir voltar. Sabe por que Deus não olhou para esse povo e simplesmente falou para Moisés: Moisés, libera. Quem não quer, não vai. Quem não quiser entrar, não precisa entrar, volta para o Egito. Volta a viver a felicidade da escravidão deles. Sabe por que Deus não fez isso? É impossível voltar para o passado. É impossível regressar para o passado. Mesmo que eles voltassem, já não seria mais a mesma coisa. É impossível voltar para a sua vida espiritual do passado. É impossível voltar para o seu casamento do passado. É impossível voltar para a sua vida emocional do passado. Porque é impossível voltar para a zona de conforto. Ou a gente morre no limbo do medo, ou a gente avança e vive o novo de Deus. 2 pessoas entenderam que precisavam avançar. As outras entenderam que precisavam tentar voltar, regredir. E não dá certo. Sabe o que aconteceram com esses que não quiseram avançar?
acabaram morrendo no meio do deserto. Fala para você, o mundo não vai ser mais o mesmo depois do Covid-19, sabia? E lá na frente a gente vai ter que ser outra pessoa. Alguém mais parecido com Jesus. Alguém fortalecido. Alguém espiritualmente renovado. Alguém com novas estratégias, com novos pensamentos. Ou senão a gente vai morrer no deserto. Ou senão a gente vai morrer no limbo do medo. Esse lugar não é o lugar para a minha e para a sua vida. Não é o lugar desejado de Deus para nós. Há uma terra prometida. Há um lugar onde Ele espera que nós estejamos. Jesus não veio para trazer morte para você, não. Jesus não veio para me trazer morte. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu creio nisso. Ele veio para nos tirar da zona do medo, para nos levar para uma zona de crescimento, de abundância, de vida e vida plena. Na história de Israel, toda aquela geração ficou no deserto. Permaneceu aqueles que creram, Josué e Caleb. E Josué já velhinho, bem velhinho, continua com o mesmo desejo, com a mesma vontade, 40 anos depois de entrar na terra prometida. Abra sua Bíblia, eu vou ler só um versículo com você em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 16. E aí agora o cenário é outro, agora Josué quem está à frente dessas pessoas, são os filhos daqueles que morreram no deserto, e aí Josué começa a dar direções para eles, direções em rumo à terra prometida, para alcançar, para tomar posse realmente da terra prometida. A resposta que tinha sido dos pais é completamente diferente da resposta dos filhos. Olha a resposta dos filhos, versículo 16 diz assim: então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou, nós faremos, e aonde quer que você nos enviar, nós iremos. Tudo que você ordenar agora nós faremos. Aonde quer que você nos enviar, nós iremos. O povo, os pais que antes estavam correndo, agora tem os filhos que estão permanecendo. Sabe o que mudou ali? Não foram as pessoas, foi a mentalidade. É a mentalidade que mudou, porque Josué e Caleb eram as mesmas pessoas. Aquele povo que conviveu 40 anos com pessoas murmurando, querendo voltar para trás, querendo regressar para o tempo no Egito, querendo viver o impossível, agora querem avançar para algo prometido. Sabe, são os filhos dos escravos, são os filhos daqueles que murmuravam, são os filhos daqueles que choraram e disseram: por que que a gente não volta, por que que a gente não regressa para o Egito? Essas pessoas pararam de olhar para os problemas e agora começaram a olhar para a solução. Eles viveram 40 anos com pessoas falando para eles: não dá para entrar naquela terra, não dá para entrar naquela terra, tem gigante, a terra é boa, mas tem gigante, a gente não vai conseguir vencer, lá é terra que devora os seus moradores, nós não vamos conseguir. Mas eles não olharam para os problemas, eles não olharam para as murmurações, eles se agarraram nas promessas de Deus, eles se agarraram na possibilidade das grandes oportunidades, da vida em abundância. Os problemas não deixaram de existir porque passaram 40 anos. Negativo. Os povos continuaram lá e continuaram a crescer lá dentro. Mas agora eles lidam com os desafios ao invés de correr dos desafios. Os pais deles correram dos desafios. Eles estão lidando com esses desafios. Essa agora é chamada não mais de uma zona de medo, mas de uma zona de aprendizado, de crescimento, de avanço, de maturidade. O lugar de conforto passa a aumentar. E não porque eles se sentem seguros agora nas novas habilidades que eles adquiriram, mas porque eles se sentem seguros na promessa que Deus havia feito para os seus pais. A promessa de que eles entrariam naquele lugar e que eles dominariam aquele lugar, que aquela terra era uma terra de posse deles. Eles confiam exatamente nessa palavra. Você consegue entender isso? O controle não está neles, o controle está no Deus que tem o controle de todas as coisas.
Isso é a palavra de Deus para mim e para você. A minha vida, a sua vida se move como a deles. Não pelas circunstâncias, mas por um propósito, por um sonho alto. Aqueles caras eram os filhos dos escravos, mas agora têm uma mentalidade de guerreiro, de conquistador, de pessoas que desenvolveram coisas diferentes para viver algo diferente em Jesus. Começa a olhar para a palavra de Deus, começa a olhar para a Bíblia. Tantas pessoas que foram desafiadas e o desafio da vida deles era um desafio talvez muito maior do que os que nós estaremos para enfrentar. Imagina Abraão recebendo de Deus uma palavra e Deus falando para ele: Abraão, faz o seguinte, meu querido, pega aí a tua família, pega a tua parentela e só as pessoas mais próximas da tua casa, sai sem rumo, sai andando e eu vou te mostrar uma terra. Deus não deu endereço, Deus não deu CEP, Deus não deu nada para Abraão, só disse: Abraão, sai andando para uma terra e eu vou mostrar onde é essa terra. Abraão levanta e sai. Imagina Deus falando para Noé: Noé, faz o seguinte, faz um barco, meu querido, mas faz um barco bem grande, um barco do tamanho de um ginásio, de um estádio, e eu quero que você faça esse barco por bastante tempo. Eu não vou te dar a data exata, mas vai chover. E aí por 100 anos o Noé trabalhando naquele barco, Noé batalhando ali para construir aquela arca, sem saber nem o que era chuva. Deus nunca tinha feito chover na terra. E Noé estava construindo um barco para uma chuva que ele nem sabia como era. Imagina Davi cuidando das ovelhas do pai dele, e era um trabalho extremamente tranquilo, ele sabia como fazer aquele trabalho. E aí vem Samuel e fala para ele: ó, Deus mandou te dizer que você é o novo rei sobre Israel. Só tinha tido um rei, e aquele rei nem tinha dado um exemplo tão bom assim, um padrão para ser seguido, como era viver como um rei. E Davi agora tinha todo esse tempo para trabalhar um pensamento diferente, um comportamento diferente e ser rei sobre um país. Todos esses caras, assim como Josué, não pensaram: eu vou ficar na minha zona de conforto, deixa pra lá, eu vou ficar aqui na minha tenda com meu pai, com a minha família. Noé, eu vou ficar aqui construindo as minhas coisinhas, sem fazer muito alarde. Davi, eu vou ficar cuidando das ovelhas do meu pai, eu já sou bom nisso, eu até mato leão e urso de vez em quando. Josué, é melhor eu ficar pelo deserto, faz 40 anos que eu estou aqui, eu já até sei como lidar com o deserto, a rotina está tranquila. Todos eles avançaram, porque desistiram de morrer na zona do limbo, se apegaram às promessas de Deus. Talvez, enquanto eu estou falando, os teus sentimentos aí estão dizendo o contrário. Você está dizendo: tá bom, pastor, é muito bonito o que você está dizendo, mas não tem nada a ver comigo. Talvez os sentimentos desses homens também disseram o contrário. Eu tenho certeza disso. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de multidões. E aí o tempo vai passando e não tem multidão nenhuma. Você acha que dentro dele, os sentimentos dele não traía ele de vez em quando? Você acha que construir por um século uma arca, com todo mundo dizendo: cara, que Deus é esse que falou para você que vai chover? O que é chuva? Explica para mim o que é chuva. Você acha que Davi não ouviu do próprio Saul: você que vai ser rei? Você é pastor de ovelhas. Você não sabe cuidar direito nem da sua casa. Os teus irmãos são maiores do que você e mandam em você. Vai cuidar de quem? Você acha que Josué não ouviu isso dos pais daqueles garotos que iam entrar na terra prometida? Josué, se nem Moisés, que nos tirou das mãos de Faraó, conseguiu, quem é você para conseguir? Os nossos sentimentos nos traem, mas nós não podemos nos mover por sentimentos. Nós precisamos nos mover na promessa, na palavra de Deus. Todos nós vamos ter sentimentos, todos nós vamos sentir várias coisas nesse momento. Deixa eles de lado, viva a palavra de Deus. Quero falar uma coisa para você. Você tem uma infinidade de promessas maiores do que todos esses caras que eu acabei de citar. Você tem mais promessas que Abraão, você tem mais promessas que Noé, você tem mais promessas que Davi, você tem mais promessas que Josué. Deus prometeu um monte de coisa para você. Ele te prometeu sustento,
Ele te prometeu poder, Ele te prometeu um amor incondicional, Ele te prometeu paz que excede todo entendimento, Ele te prometeu alegria sem fim, Ele te prometeu inteligência emocional, Ele restaurou a palavra que Ele deu para Abraão e disse que por causa de Jesus, em você e todas as outras famílias serão benditas, há futuro para o teu casamento, há futuro para a tua casa. Ele disse para você que você teria todas as bênçãos celestiais nas regiões espirituais. Ele te prometeu frutos se você confiar nele. Entenda isso em nome de Jesus. As promessas sobre a sua vida são muito maiores do que as promessas que esses caras tiveram, mas eles se apegaram à palavra, então se apegue à palavra também. Você só precisa acreditar que onde muitos enxergam o caos, você está enxergando a oportunidade de viver a abundância em Deus. Não há tempo de ficar com medo, há muita coisa nova, nós somos chacoalhados para todos os lados. Há dois prognósticos para o mesmo diagnóstico. O diagnóstico há um tempo de medo, há um tempo onde nós podemos ser infectados, há um tempo onde nós podemos morrer, nós não sabemos quantas pessoas vão perder a vida nesse tempo, há um tempo onde a nossa economia pode colapsar, mas há um tempo onde nós acreditamos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz promessas, a palavra de Deus nos traz vida e vida em abundância, e Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Nós só precisamos confiar em Jesus para esse tempo ser diferente. Eu vou voltar a falar para você, nessa zona do medo, não dá para voltar ao passado, só dá para ou morrer nesse lugar de limbo, ou avançar para uma zona de crescimento, para uma zona de evolução, para uma zona de abundância em Deus, uma zona de crescimento, de maturidade. Nós somos daqueles que avançam, nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreus 10:39 vai dizer isso. Deus não nos deu um espírito de medo, Efésios vai dizer isso. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Você foi tomado de um espírito de amor, de poder e de autocontrole. Você foi tomado de um sentimento de avanço, nunca de retrocesso. Você não retrocede para se perder, você avança para ser salvo, porque você confia na palavra, e a palavra é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a promessa revelada a nós. Jesus tem um futuro maravilhoso para minha e para a sua vida, há futuro maravilhoso para a sua casa, há futuro maravilhoso para a sua família, há futuro maravilhoso para a sua vida espiritual. Esquece, não queira voltar para trás, não queira viver o que você vivia antes. Deus tem coisa muito melhor, e aquilo que você vai viver de melhor precisa do seu esforço, da sua luta, junto com Jesus. Os espias entraram e junto com esse exército foram guerreando e ganhando território, desfrutando dessa terra maravilhosa. Essa é a terra que Deus tem para mim e para você, uma terra na nossa mente, uma terra no nosso coração, de abundância de vida, de frutos maravilhosos. Nós só precisamos crer. Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu só preciso crer. Creia nesse tempo, creia nesse momento de isolamento. Deus tem um lugar melhor, de abundância na sua vida. Não queira retroceder, só queira avançar em Jesus, para a glória dele, e em nome dele nós dizemos isso.